A Vale TV, ela nasceu em razão da TV Avaré, né? A TV Avaré, ela encontrava algumas dificuldades operacionais, algumas dificuldades logísticas e, enfim, provavelmente ela fosse fechar, ela fosse encerrar atividades, nós não sabíamos bem ao certo. E, na ocasião, o Alexandre Taniguchi sabia da minha intenção de abrir, de criar uma TV, né, dentro de uma TV a cabo, e aí surgiu de fato a ideia da Vale TV. Não era oportuno continuar com o nome TV Avaré, por uma série de motivos, até porque ela estaria vinculada de uma forma mais direta aqui com a faculdade, e aí veio a ideia do Vale TV vinculando esse nome. Não seria EduVale TV, mas do Vale TV, que estaria intimamente ligado com a faculdade. E assim nasceu a do Vale TV. A ideia já era embrionária, mas com a decisão do encerramento das atividades da TV Avaré, ou, enfim, da desistência dos antigos mantenedores da TV Avaré, nós aceleramos esse processo. E assim nasceu a do Vale TV. Com relação à TV Avaré, a história dela inicia no ano de 2008, quando em nossa cidade se instalou a operadora de TV a cabo, TV Cabo Mix. Na ocasião da inauguração dessa nova empresa na cidade, eu e a pessoa de quem eu era sócio na época, a Maria Helena Secone, jornalista também do Jornal Comarca, nós fomos convidados para a inauguração dessa empresa e, na ocasião, em contato com o Marco Antônio, o proprietário da TV Cabo Mix, a gente foi informado de que seria possível, sim, instalar em Avaré uma emissora local operando dentro da programação da TV Cabo Mix. E então a Cabo Mix se instalou em Avaré, começou a instalar esses cabos de fibra ótica pela cidade e comercializando a sua programação, né, formada por inúmeros canais por assinatura. E a TV Avaré fez parte do canal 10 da programação da TV Cabo Mix. Falando assim parece muito simples, mas foi um desafio operacional e técnico extraordinário na época, porque tanto eu quanto a Maria Helena, a nossa formação profissional é de jornalismo, nós fazíamos jornal, nós somos da área da imprensa. E assumir a direção, a instalação e operação de uma emissora de televisão local foi realmente um desafio muito grande. Acho justo e muito necessário destacar o esforço, o pioneirismo e a dedicação de toda uma grande equipe, desde o pessoal da área técnica até o pessoal da parte artística, né, e também na parte jornalística, produção de conteúdo. Foram profissionais assim que realmente fizeram muito a diferença, eram muito dedicados, eram extremamente competentes e talentosos. Então, houve toda uma geração que passou pelas câmeras, né? Que passou pelos cenários e estúdios da TV Avaré e acabaram tomando gosto por essa área de comunicação. Impossível citar o nome de todos que passaram por nós e seria até injusto, né? Porque a gente sempre acabaria esquecendo de alguém e isso não seria bom. Mas o mais importante, por exemplo, é citar o nome de um, em nome de quem eu faço questão de homenagear todos os profissionais que estiveram conosco na TV Avaré, que seria o Aristeu Isaías, um cinegrafista que depois ele se tornou praticamente um diretor de televisão. Tal era o envolvimento dele com a programação, um grande entusiasta, um profissional excelente, uma pessoa amiga de todo mundo dentro da televisão. Então, em nome do Aristeu, que infelizmente não está mais entre nós, eu faço questão de homenagear e dedicar uma palavra de carinho e respeito e principalmente de reconhecimento a toda a equipe que esteve conosco na TV Avaré. A minha história na do Vale TV veio um pouco antes. Eu trabalhava na TV Avaré. Eu sempre vi a TV Avaré como uma escola onde o pessoal de jornalismo, a galera de comunicação, naquela época,
era a febre, né? Todo mundo, acho que, não todo mundo, né? Eu digo muito, mas muita gente passou pela TV Avaré. E que estou na área até hoje. Inclusive eu, né? Que estou na área de comunicação, mas sempre atrás das câmeras, né? E ali foi uma escola. Foi uma escola, assim, não só para mim, mas para todo mundo. Mas eu cheguei quando eu estava já na fase final. Na fase final. Eu lembro de uma história que... eu lembro de um negócio que... Eu fui pedir oportunidade para o Alexandre, e o Alexandre falou assim, não, você fica como estagiário aqui, fica aprendendo aqui, se você puder colaborar aí, vai ser bom. Eu falei, não, tá bom, eu quero entrar nessa área, eu aceito o estágio, né? E eu lembro que eu entrei de manhã, e como tinha mais alguns funcionários lá que faltava ir embora, sabe, acabar essa participação deles lá. Chegou no final do dia, o Alexandre falou assim, não, você está contratado aí, você me ajuda aqui, me dá uma mão para mim aqui que eu preciso colocar a sessão da câmera todo dia, que tinha um contrato com eles lá, que eu tinha que colocar a sessão da câmera todo dia na TV Avaré. Aí eu fiquei, fui estagiário durante de manhã e à noite já fui contratado. Com relação à transição, depois de vários anos, né, com a TV Avaré já operando com a sua programação, houve uma mudança de foco por parte do jornal A Comarca. A gente passou a se focar mais nas questões editoriais, nas questões jornalísticas, e a televisão acabou ficando como em segundo plano. E mais ou menos nessa época começou a surgir uma possibilidade da gente passar a direção da TV Avaré e a operação também, né, a titularidade da TV Avaré, para o Cláudio Salomão, que todo mundo conhece, empresário de grande respeitabilidade, de grande credibilidade, que é proprietário da Faculdade do Vale, que naquela época a faculdade estava inaugurando uma faculdade de jornalismo. E tinha muito a ver a questão da faculdade de jornalismo com a operação de uma emissora de televisão local. A amizade com o Cláudio, tanto minha quanto a Marilena já vinha de longa data, é um entusiasta da imprensa, é uma pessoa que entende profundamente da área de comunicação. Então essa transição acabou sendo muito natural, extremamente natural. E o Cláudio sempre abraçou a ideia de ter uma imprensa atuante, com credibilidade, que levasse de forma verdadeira a informação para os lares dos avarenses de toda a região. E dentro dessa visão, a TV Avaré acabou indo para o comando, né, do grupo da Faculdade do Vale, se tornou a do Vale TV com muito sucesso. Em 2015, né, o Dr. Cláudio teve essa ideia. Na verdade, a ideia ele já tinha há muito tempo, né? Mas nós iniciamos com a transição da antiga TV Avaré para a do Vale TV. Eu, né, pude participar desde o início, desde realmente do nascimento, né? E agora poder participar dessa transição, dessa evolução, né, de uma TV fechada para uma TV aberta, é muito gratificante, é uma satisfação imensa. Como profissional também, poder participar junto ao Dr. Cláudio, um empresário, né, com uma visão tão empreendedora, que trouxe esse sonho, né, que virou realidade, que foi dando uma profissionalização. A do Vale TV, ela veio a compor, né, o grupo JBMS, que inicialmente eram só rádios, e com a do Vale TV, um canal fechado, o grupo ele ganhou mais força e mais profissionalização. Quando a do Vale TV entrou no grupo JBMS de comunicação, eu me lembro a alegria que foi. Eu quando entrei no grupo JBMS, estou falando de quase 20 anos atrás, somente aí do Vale FM pertencendo ao grupo, eu já ouvia falar da vontade do Dr. Cláudio Salomão em ter uma emissora de TV, em estar na cidade de Avaré, com essa tecnologia que agregava também imagem, quando a gente até só tinha rádio no grupo. Então, a estreia da do Vale TV foi uma alegria imensa. Coroou um trabalho, agregou algo à cidade de Avaré, que passava a ter ali uma emissora com uma qualidade,
com um grupo que já tinha uma experiência, um nome na comunicação na cidade de Avaré e na região, e a do Vale TV veio para celebrar toda essa vontade, não só do Dr. Cláudio, não só do grupo JBMS, mas principalmente da cidade de Avaré, que foi quem ganhou. Na época o Dr. Cláudio veio com a ideia de ter um canal de TV e ele chamou o departamento de comunicação, né, eu trabalho lá, para conversar e trocar uma ideia sobre o assunto, né. Então a gente pensou em nomes, pensou na logomarca e aí a gente já foi estruturando grade com sugestões de programas e tal por áreas, né. E também a gente saberia que tinha que ter um programa da Faculdade do Vale, que hoje em dia, né, o Edu Vale em Destaque, ele existe desde o começo da TV, né. E aí o Dr. Cláudio também me pediu sugestão de nomes. Na época eu indiquei o Richard, que é um ex-aluno do curso de Publicidade e Propaganda, parceiro nosso. O Richard, durante toda a graduação, ele teve muita facilidade com várias coisas audiovisuais. Eu recebi o convite, se não me engano, foi em outubro ou novembro de 2015. Eu acredito que seja outubro de 2015. E a TV foi ao ar, a inauguração da TV foi dia 21 de janeiro de 2016, né? Então foram 4 meses aí, um pouco mais de planejamento do que execução em si. E aí a hora que chegou janeiro, que a gente definiu a data que ia inaugurar, que seria dia 22, na verdade, né? A inauguração, primeiro programa na TV foi às 8 horas da noite do dia 22 de janeiro, que foi o programa do Marquito, Sabores da Terra. Poxa, foi muito nostálgico entrar aqui, ver o primeiro cenário dos Sabores da Terra, do primeiro ano. Se eu não me engano, ficamos aqui mais ou menos uns 2 anos. Foi tantas emoções que nós passamos aqui, calor, perrengue, gás que acaba, é água que falta. Foi muito legal e passaram pessoas aqui super bacanas, cada convidado era uma coisa nova, né? Foi a primeira vez do Marquito num programa de TV, foi a primeira vez de eu dirigindo um programa, a primeira vez do Caco realmente gravando um programa de TV para a Duva TV, foi emocionante, assim, um negócio surreal. Comemos bem, isso eu posso falar para você. Nós comemos bem. E a Renata, vou falar para você, Renata era mão aberta no meu programa, não posso reclamar da Renata, que eu pedia camarão, ela mandava do grande. Um beijo para Renata também. E o primeiro programa, eu e o Caco, que foi o primeiro funcionário direto da TV, assistindo a TV, de ver a entrada da vinheta, na verdade foi uma contagem regressiva de 5 ou 6 horas, acho que de 5 horas, para a entrada da primeira vinheta na Duva TV, que foi às 8 horas da noite do dia 22. Putz, adrenalina incrível. Eu lembro que chegou até a lacrimejar por causa de uma sujeira no olho. Esse primeiro programa. Mas a gente já tinha uma série de programas gravados. A gente tinha o programa do Wagner já bem encaminhado, que era o Direito de Cidadania. Eu lembro que eu estava indo para São Paulo, eu conversei com a Milena, porque a Milena estava vendo como que ia montar essa TV, como que seria isso, aquilo. Depois eu falei assim com a Milena, Milena, seria interessante fazer um programa, né, de entrevista, de perguntas para as pessoas de diversos assuntos. Daí ela falou, muito legal, tal, estava sendo montada a grade, vou falar, tal. Depois desse bate-papo, depois conversando com o Dr. Cláudio, foi criado aí o programa Direito e Cidadania. Que o Direito e Cidadania, segundo disse o Dr. Cláudio, era um programa que o pai dele tinha com esse nome. Então, nós montamos esse programa Direito e Cidadania no estúdio antigo que nós tínhamos aqui embaixo, né? E ali tudo começou. Começamos com as entrevistas, marcando as entrevistas, pegando o jeito também, né? Porque a gente não é do meio, não fazia isso. E daí começamos a montar as entrevistas e tinha o Richard, que era o diretor da TV, que acompanhava tudo, né? E o Caco já trabalhava na época, David, e assim por diante. Então, no começo era uma coisa muito inicial, a gente acabou dando esse suporte, a empresa foi tomando estrutura, foram contratando os funcionários, até o primeiro funcionário também, que enfim, foi definido no começo comigo e com o Richard, foi o Thiago, que era na época do jornal A Comarca,
que tinha já toda uma experiência aí de edição, de gravação e tal. Eu lembro que depois que eu saí da TV Avaré, eu fui trabalhar com vendas. É uma área assim que não combinava comigo, assim, eu não estava muito feliz, sabe? E eu atendendo um cliente, o Richard me liga, né? Falei assim, Caco, o Cláudio me ligou aqui me oferecendo uma proposta para poder tocar uma TV, né? Você pode me ajudar? Me ajuda nessa aí que eu vou precisar muito da sua ajuda, né? Eu peguei, nossa, Richard, cara, que legal, né? Vamos embora. Só que eu não podia sair naquela época do meu trabalho, onde eu estava, né? Porque eu tinha minhas contas para poder pagar. E eu ofereci para o Richard, assim, Richard, eu posso te ajudar durante umas 4 horas do meu dia, eu posso, né? Porque à noite eu não estou fazendo nada. Eu não estava estudando, não estava nem nada. Eu falei assim, eu te ajudo durante a noite, trabalho durante o dia e à noite a gente te ajuda lá na do Vale TV. Aí foi o que aconteceu. Acho que eu fiquei uns 8 meses ou 1 ano trabalhando assim, sabe? De manhã na empresa e depois na do Vale TV. Foi aí que depois que eu decidi ficar direto na do Vale TV. No decorrer do tempo, a gente foi aprendendo, né? Pegando dica de um, pegando dica de outro, como que pergunta. E o que ajudou muito foi eu ser professor, né? Porque como eu dou aula há muito tempo, já dava aula há muito tempo, então você já tem uma tranquilidade para falar do jeito que vai abordar os assuntos, isso, aquilo. Então, tudo começou assim. Bom, vamos lá, foi depois do Wagner, mas eu estava advogando e criei o canal do YouTube. Entretenimento, um canal voltado mais para beleza. Aí fui no programa do Wagner, lembra, Wagner? Sim, sim. Eu já estava grande no YouTube e recebi o convite para ter o meu programa. E aí foi entretenimento. Aí também, meu primeiro câmera foi o Deivão, diretor o Richard. E eu não tinha um cenário próprio como alguns entrevistadores da TV. Então, eu tinha lugares variados, eu era mais itinerante, digamos assim. E muitas pessoas que queriam que o seu espaço aparecesse, nos convidavam para fazer o programa lá. Então, foram diversos lugares que nós gravamos e tudo muito bacana, muito legal. E aí foi assim, eu achei que foi muito bacana, meu público abraçou a causa, eu cresci muito mais no YouTube graças às entrevistas. Aí eu parei de advogar, né, Wagner? Não dava mais. Entrou para esse mundo. Entrei para esse mundo. O meu foi assim também. Eu comecei a fazer as entrevistas, as pessoas assistiam e falavam, eu vi você entrevistando fulano, ciclano, que a gente já publicava no Facebook e assim por diante, né? E daí eu pedia para as pessoas, né? Falava, eu quero crítica. O que não está legal? Ah, bom isso. Não é? E no final de cada programa eu pedia, né, que tinha um contato, a gente passava o contato para que eles falassem, olha, eu queria tal assunto, tal pessoa, que eles pedissem, que o público pedisse o que mais interessava a eles. E aí havia um bate-papo com o público, que eu encontrava na rua, encontrava no supermercado, isso, aquilo, e aí ia surgindo as pessoas. As pessoas falavam, por que entrevista fulano? Olha, tal assunto é interessante. Daí a gente ia atrás e ia montando as entrevistas. Inclusive, bom salientar, tá, gente? Negrite, grifem aí, Subilim, que me falam, mas eu só posso ir ao programa seu, do Wagner ou de outros apresentadores se eu for convidada? Não, muitos meus, eles mesmos se convidam. Sim. Eles perguntam, eu poderia ir levar um assunto bacana para vocês? É claro que poderia. Vai ter um crivo de uma equipe, que é a nossa equipe, para todos os entrevistados, mas é um crivo maleável, né, Wagner? Sim. Era sangue jovem, numa empresa jovem, a estrutura por vezes não era completa, nem por falta de investimento, não é isso. É porque estava tudo sendo desenhado ainda, né? A gente apanhava muito de áudio, apanhava muito de câmera, e a gente aprendeu junto, né? O que você sente dele? Não, sem dúvida alguma.
Eu já vinha do audiovisual e de eventos, né? Mas mesmo assim, a TV foi uma escola muito grande porque era tudo muito novo, né? Assim, da gente produzir programas de TV. Eu já vinha do audiovisual, mas do audiovisual de eventos, de produção de vídeo. Não TV, né? Exatamente, de produção de vídeo publicitário, esse tipo de coisa, não de produção de TV. Eu acho que broadcast, para mim, foi a porta de entrada. Acho que todo mundo aprendeu junto ali, né? Ali acho que foi uma escola, aqui apesar de ser uma faculdade, né? Uma faculdade aqui, então acho que todo mundo aprendeu junto ali, né? Sem dúvida. E todo mundo ajudava um ao outro ali, né? E o legal é justamente esse, né? O clima que a gente trabalhava era um clima muito amigável, né? E a gente convivia muito. Então, claro. Era familiar, né? Vamos mudar do amigável para família. É melhor, mas tem umas treta aí. Vamos falar a verdade. Exatamente. Não, exatamente. Era um clima familiar, justamente por isso que era legal. Porque, mesmo a gente sendo muito amigo, como é até hoje, lógico que tinha treta, né? Não, imagina. Hoje, no meu mundo, a gente usa muito a palavra querência. Todo mundo queria muito. E a gente criava junto, a gente tinha essa liberdade de criar. Né? Vamos fazer tal evento, vamos cobrir tal programa. Richard precisa disso, disso, disso. Renata, Salomão precisa disso, disso, disso. Improvisamos várias vezes. Sem dúvida, sem dúvida. Mas no final saía. E tá aí até hoje. Muitas vezes a gente não sabia nem que nem dar conta, né? Mas no final a gente... Eu fui a primeira produtora / estagiária que entrou na TV. Eu lembro que foi em 2016, foi 2 meses depois, exatamente 2 meses depois que a TV inaugurou. E eu fiquei encantada, assim, porque era tudo muito novo. Então, assim, foi exatamente também no ano que começou o jornalismo na faculdade. Então, a gente teve vários desafios, várias coisas pela frente. Quando eu cheguei, tudo era mato. Eu entrei em 2017, fiquei até 2018. Também foi uma experiência muito boa e também estava naquele processo de crescimento. Tinha poucos apresentadores, tinham alguns programas ainda. Mas eu vi a TV crescer assim, de uma forma que eu não imaginava até, para ver onde está, né? E foi uma experiência muito boa, eu não imaginava que eu ia gostar tanto e eu acabei gostando muito. Eu entrei na TV em 2018 e eu peguei uma época que estava com bastante apresentador, já estava bem focado nos programas, os programas já estavam desenvolvendo bem e foi uma parte bem de produção, na parte de auxílio mesmo, assim, nas produções, nas gravações, e a TV foi como se fosse o pontapé no mundo da publicidade para mim, do marketing, que foi muito importante no decorrer dos anos, né? Foi a primeira área que eu conheci, que fez com que eu tivesse certeza que eu iria me apaixonar por todo o resto do mercado. Eu entrei em 2019, na verdade eu tentei entrar em 2018, mas a Isa entrou. Aí depois eu entrei. E trabalhei como produtora, como repórter, tudo. Edição que eu mais amava, que eu aprendi também. E na época, quando eu entrei, estava muito forte também no jornalismo, bastante programas, chegando programas novos. E eu tô aqui até hoje. Eleições Avaré 2016. Temos a transmissão de um debate entre os cargos majoritários da cidade de Avaré. Eu acho que um ponto de virada muito grande da TV foi quando o Cláudio chegou pra gente e falou que tinha necessidade de fazer o debate para prefeito. E a gente não tinha... sem jeito. Não, cara, mas eu acho que foi o projeto mais desafiador. Foi desafio, foi a gente não tinha... Na verdade, a TV era uma TV muito pequena, então a gente só tinha, na época, 2 câmeras, 3 câmeras. 3 câmeras. A gente tinha 3 câmeras. Minto, a gente tinha 2 câmeras e a gente usava uma handcam. Eram 2 câmeras e uma handcamzinha. Aí a gente não tinha estrutura e a gente foi para Campinas, na Merlin, locar. Sim, eu lembro, né? A gente foi lá locar a gente locou equipamento, colocou painel de LED, a gente montou uma mega estrutura para uma TV de menos de um ano. Não, que estava começando agora, sem né? Dúvida, sem dúvida.
virou um negócio grande, né? Ficou um negócio muito grande. E agora, não na qualidade mais de funcionário, esse amigo do Salomão, eu posso falar, né? Ele tinha umas promessas sem jeito. Nossa, né? Ele tinha colocava jeito numa enrascada. Mas nunca negamos fogo. A gente foi atrás de todas as funções corretas. Então a gente teve algumas reuniões com a Justiça Eleitoral, a gente teve algumas reuniões com o delegado da Justiça Eleitoral, a gente teve reunião com todos os assessores dos candidatos, todos, inclusive do candidato que não esteve presente, e isso foi seguindo um processo extremamente rigoroso e dentro das leis. E aí isso foi assim, para a gente que estava trabalhando, não tinha noção do tamanho que ia ser, porque como você tinha muitos poréns no meio do caminho, a gente não sabia exatamente o tamanho que ia ficar. Nós nunca tivemos algo aqui na nossa cidade, voltado para a nossa cidade, com um alcance mais maciço, né? Nós estamos acostumados a ver debate na Globo, debate na Band, debate na Manchete, não tem mais nem Manchete, né? Rede TV, mas enfim, faltava alguma coisa local, né? Então surgiu a ideia de nós produzirmos um debate. Era um momento extremamente, aliás, todas as eleições são extremamente decisivos para o município, né? E naquele momento nós tivemos a ideia de fazer o debate da do Vale TV na cidade de Avaré. Nós temos aí grandes nomes que são colaboradores aqui da do Vale TV, professor Wagner, professor Júnior, enfim, uma gama imensa. Você, pessoas que têm esse dom, inclusive jornalístico, educativo, jurídico. Nós somamos isso tudo, pusemos aí no liquidificador, batemos e saiu um desenho de um debate local, com uma finalidade local, e virou aquele sucesso que você presenciou, né? Tivemos que fazer lá no Hotel Vila Verde, lotado, convites disputadíssimos e uma organização incrível, sem qualquer incidente. Para mim, eu acho que o ponto mais alto da TV ali em 2016 foi a intensificação do jornalismo, até porque a gente não tinha muitas mídias assim em Avaré, a gente tinha uma predominância muito forte do impresso e do rádio, e daí chegou a TV. A gente fez um debate, acho que foram as eleições municipais, que foram em 2016, foi muito bacana, porque assim, foi a região inteira, a imprensa da região inteira veio para cá, para Avaré. A gente teve várias participações de vereadores, candidatos na região, então foi super bacana, porque foi uma experiência mesmo que inspirou outras pessoas a fazerem algo semelhante. Então, tipo, a produção foi super corrida. Eu lembro que a gente teve essa ideia na época de fazer o debate das eleições, foi o Wagner que fez toda a mediação. Mas a gente começou com essa produção, acho que em julho de 2016, para isso rodar em outubro, no final de setembro, começo de outubro. E foi, assim, uma correria insana, mas foi uma experiência muito incrível, porque, assim, a gente não dormia direito na semana, a gente ficava naquela expectativa. E eu sei que quando a gente terminou, a gente olhou para aquilo que a gente tinha feito e falou, nossa, realmente, a gente conseguiu entregar algo muito além daquilo que a gente imaginava que fosse entregar. O debate que nós fizemos para os candidatos a prefeito foi marcante, porque foi a primeira vez aqui, através de uma televisão, que nós tivemos um debate dos candidatos a prefeito. E foi muito importante, muito interessante, porque nós utilizamos tudo o que as grandes redes faziam. A gente copiou deles, inclusive os meninos que trabalhavam na técnica, tempo, o fulano falou alguma coisa, eu quero direito de resposta. Nós tínhamos aqui, era o professor Júnior e, salvo engano, o Tione, que ficavam lá à disposição para discutir. Pedia direito de resposta, passava para eles e eles davam ou não o direito de resposta e a gente dava para o candidato. Foi marcante. Eu lembro que foi feito num dos salões do Hotel Vila Verde, lotou e deu uma repercussão muito, muito grande na cidade. Isso daí foi um ponto de grande importância para a TV. E depois também nós tivemos outras, de uma outra forma, não foi debate,
Mas nas últimas eleições para prefeito, nós fizemos entrevistas com todos os candidatos a prefeitos e todos os candidatos a vice-prefeito. Eu gostava muito dos programas do Wagner, que ele recebia convidados e sempre era uma galera muito legal também, os assuntos que ele falava. Eram assuntos muito inteligentes, né? A gente ficava, nossa, fala mais. Ele foi o que primeiro deu voto de confiança para dar a cara a tapa, para realmente se colocar à frente do projeto como apresentador. E ele era o cara dos contatos também. Todas as primeiras personalidades, as pessoas, as primeiras figuras importantes que foram entrevistadas pela TV, foi o Wagner quem ganhou. Eu chorei muitas vezes. Muitas vezes. Eu achava que não ia dar conta das coisas, que era muita coisa para aprender. E quando eu entrei, eu não sabia nada. Assim, sabia na teoria, né? Comecei a pôr em prática quando eu entrei. Então, nossa, eu chorava, eu falava pro Caio, eu falava pro Thiago, gente, eu não vou dar conta, eu vou sair. E no fim deu certo. Eu lembro que o apresentador que exigia mais da gente era o Dr. Wagner. Dr. Wagner, eu tô dedando você aqui agora, tá bom? Porque tinha que deixar tudo perfeito pra ele. Tinha que deixar água geladinha, cafezinho, então tudo certinho pra ele. Principalmente quando eu entrei, me falaram assim, ó, Dr. Wagner é exigente, então faça tudo certinho. Então eu caprichava quando era o programa dele. E vários deputados federais, candidato a governador, candidato ao Senado, todos que passavam em Avaré atrás de votos e falavam para eles que tinha uma TV, não é? E aí a gente entrevistava. Então são inúmeras pessoas aí que... Eu lembro que o doutor Luiz Flávio Gomes, né, que também é falecido, ele veio várias vezes e era interessante porque, além dele ser um bom papo, ele era jurista. Então ele trazia coisas do momento, discussões do momento, que interessava aos que assistiam aos nossos programas e aos nossos alunos da Faculdade do Vale também, né? Ah, muito bacana. O meu, de A a Z, para não ferir susceptibilidades, vou dizer que vocês todos foram um encanto, tá? Elucidaram muito bem o público, que é isso que nós queremos. Informação. Sim, né, Wagner? Exatamente. A gente gravava numa loja de decoração, né? Não, mas não era qualquer loja de decoração. Bom, eu tô com o Caco aqui, meu câmera de hoje, só que eu tinha o Deivão, querido Deivão. E nós gravávamos numa loja de decorações. E o Deivão era muito grande, gente, parece um ursão. Só que daí, gente, de verdade, a gente entrava, porque era cheio de bibelozinho, bric-a-brac ali que ela tinha, então tinha que entrar assim com cuidado. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, que igual a mãe da gente não mexe em nada. E teve um dia que eu, sem querer, encostei um vaso e quebrei. Na hora que eu quebrei o vaso, era a entrevista justamente com a Adriana Mello. Não. Eu vi que na hora que quebrou o vaso, ela fez assim, ó. Repete o jeito que ela fez. Ela só olhou pra mim. Na hora que eu encostei, o vaso caiu, quebrou, e fez assim, ó. Desculpa. Ela olhou pra mim, ela só olhou pra mim e fez assim, ó. Ficou engasgada aqui. Eu falei, o que eu falo? Porque eu não sabia nem o valor do vaso. Era uma loja muito cara. Então, digamos que essas coisas acontecem. Ossos do ofício, né, Wagner? Mas conta aí, teve que pagar o vaso ou o dono da loja? A firma pagou. A firma pagou. Aí, beleza. Eu juntando os cacos do vaso, olhei num pedaço do caco, tava o preço do vaso. R$5.000. Aí eu falei, nossa, Adriana, me perdoa. Nossa, eu vou pagar pra você esse vaso. Ela já sabendo, né, que eu era... Você não tinha condições que eu não tinha condições financeiras de ressarci-la pelo Vou ligar pro Cláudio. Ela olhou pra minha cara e falou, imagina, não tem problema algum. A gente foi gravar dentro da Cadepol, em São Paulo, que é a Academia de Polícia Militar, que o Wagner era professor. E aí um fato muito engraçado, o delegado, a delegada, na verdade, ela que mandava lá, a gente foi fazer a gravação do teste de balística. Então todas as armas dos policiais vão uma vez por ano lá, uma vez a cada X tempo, para fazer o teste de balística. E aí o diretor olhou para mim e para o Caco e falou assim, ó, não fica muito perto, do lado direito, porque é muito rápido o disparo e a cápsula sai. A cápsula caiu dentro da roupa do Caco, queimou ele por uma burrada que não ouvimos o cara. Então assim, a história tem bastante. O pessoal parece que não jantava. Quando tinha Sabores da Terra, o pessoal via sem almoçar, eu acho.
porque tudo que sobrava, todo prato que a gente fazia, né? Depois a gente sentava e degustava, né? Depois eu acho que eles esperavam aquela frase que eu falava, agora é a hora da verdade. Obrigado. Agora é a hora da verdade e a gente vai ver se elas são boas, hein? Guta, vamos pra hora da verdade? Provem, eu vou ficar aqui ansiosa. A hora da verdade chegou, diretor. Que coisa mais linda, Guta. Hora da verdade, né, Guta? O Marquito e a Guta pra mim era sensacional. Primeiro que eu amava, sobrava comida, eu comia. Eu adorava programa de culinária, gente. Era delicioso. E a gente aprendia também. Mas eles são divertidíssimos, eu tenho eles muito no meu coração, assim. Aprendi muito com eles, muito. O Marquito sensacional, a Guta também. E eu sinto muita falta deles. O Marquito e a treta, o que era, ô, produção? O que era a treta na época? Era os potes que a gente levava embora. Os potes da faculdade. Acabava a comida, fazia-se a gravação, né? E aí o Marquito era muito parceiro. O Marquito e a Guta, né? Tem a Guta. A Guta era produtora, então, tipo, precisava de 2 bifes, dava 400 gramas de picanha. Ela pedia 2 quilos de picanha para gravar o negócio. E refrigerante era tudo sobrando. Quando desligava as câmeras, o nego malemar tirava o microfone do apresentador e caía em cima. Sopa, cansei de levar. Mas era sempre no final do expediente total. Eles sempre deixavam a gravação. Era sempre à noite, né? Era sempre à noite. O programa era gravado 9 horas da noite, nosso expediente era até as 10. Eu gravava até as 10 e ficava até a meia-noite lá, bebendo. Comendo, pô, verdade. Bebendo, já tava de boa, já, né? Vamos comer. Mas certeza que na tua casa tem uns potes até hoje, pode olhar. Em casa tem tapoer que você olha embaixo escrito Patrimônio do Vale. E um joelho de porco. Que o convidado, ele falou, não, só vou levar para finalizar. Rapaz, ele veio pra cá e começamos do zero. E era um prato demorado, era um prato que o joelho de porco tinha que ficar no mínimo 3 horas na panela de pressão. E esse foi um programa que a gente... Foi um dos primeiros, inclusive, mas foi um dos programas que a gente saiu altas horas e daí a gente foi entendendo, né? Por isso que a Ana Maria Braga deixa tudo picadinho. Por isso que a Rita Lobo deixa tudo picadinho. Por quê? Só para picar uma cebola demora 10 minutos, né? Então é isso, mas esse joelho de porco marcou, nós demos risada depois porque era um programa para ser gravado em 40 minutos, foram 4 horas de programa. Olha, uma situação que hoje eu dou risada, mas eu quase chorei no dia, foi quando, logo que eu entrei na TV, um dos primeiros programas que era a minha escala, foi numa confraternização da empresa inteira, né? Do grupo inteiro de comunicação, de todas as rádios, também da instituição da Faculdade do Vale. E eu estava como câmera, né? E o apresentador que foi fazer a cobertura do evento, eu cheguei logo de manhã, porque eu ajudei a um pouco a organizar o local, e tinha costela no chão, tinha, nossa, infinidade de bebidas, de comida. Eu falei, meu Deus do céu, é hoje que eu aproveito essa festa aqui. Falei, vou gravar rapidinho, né? Fazer a gravação necessária. Mas ele estava, não sei se ele não tinha estudado o roteiro, o que era a questão. Eu sei que a gente passou o evento inteiro fazendo as gravações, errava, voltava, errava, voltava, errava, voltava. O pessoal comendo, bebendo, música rolando e eu gravando. E aí, para ajudar, quando eu terminei a gravação, que eu falei, agora é hora de eu comer, a costela no chão já tinha acabado, a brasa já tinha apagado, só tava o osso da costela. Bebida já não estava mais gelada e eu tinha que fazer um outro evento e eu falei, meu Deus, eu acho que foi uma das festas mais bonitas que eu vi na minha vida e que eu não consegui aproveitar nada. E para ajudar depois ainda, eu acho que eu estava com tanta fome durante a gravação que quando fomos ver o que eu tinha gravado, né, o que eu tinha filmado, eu tinha desfocado o presidente da instituição toda e a diretora administrativa também de tudo aqui. Eu falei, meu Deus, uma semana minha trabalhando, já vou ser mandado embora. Eu já peguei a parte dos eventos, a gente cobriu bastante evento, principalmente a BQM, que tinha bastante edições aqui em Avaré, a gente cobriu
grandes campeonatos. E conta com a equipe completa da do Vale TV. Nosso estúdio móvel está preparado para os melhores e maiores eventos da região. A cobertura total do evento é a do Vale TV em cima da informação. Também teve festa de peão, festas de escolha da rainha e teve os marcantes também, que era da luta, que a gente cobriu bastante luta também, foi muito legal. Foi, assim, sensacional. E era muito bacana, porque a TV ela começou a ficar muito conhecida também nos eventos, né? Todo mundo queria chamar a TV para participar. Então, assim, foi muito gostoso. E a gente trabalhava com muito prazer, porque a gente ia até de madrugada, às vezes até 5, 6 horas da manhã, e voltava feliz e contente lá de estar lá se divertindo. É que trabalhava e se divertia também, né? Era muito legal. A audiência subiu, foi a festa de Arandu lá, que caiu o camarote. Vocês lembram? Dúvida, sem dúvida. Acho que foi um marco muito grande, assim, para a TV. Acho que em questão de audiência. Cara, e foi uma festa, na verdade a gente fez várias festas, né? A gente fez Piraju, a gente fez Taquarituba. A gente transmitiu ao vivo, a gente fez Arandu 2 vezes, e na última vez que a gente fez Arandu, aconteceu isso, que foi o episódio que caiu o camarote, e a gente estava no camarote quando caiu. E detalhe, eu e a Stephanie, nós estávamos no camarote que caiu. O camarote que entortou. Todos nós estávamos, né? Era todo mundo no mesmo, né? A gente estava em transmissão ao vivo. Acabou a transmissão ao vivo. A gente fazia o jornal, que era o Marcelo e o Richard junto. Sim. Acabou o negócio, a gente ia para poder curtir a festa. E a gente estava no camarote de baixo. No camarote de baixo. Então, a festa já vinha com uma audiência boa para a TV e uma repercussão bem interessante. Os empresários estavam apoiando a festa, já vinham no evento esperando ser entrevistado por nós. E aí um fato extremamente triste, mas muito marcante, que foi a queda do camarote, não sei, baixou um espírito em todo mundo que estava trabalhando ali de realmente pegar aquilo para transmitir o que estava acontecendo. Foi o maior pico de audiência ao vivo que a gente tinha tido até então, e durante um bom tempo foi a maior audiência que a gente teve. Aquilo travou todos os telefones, então as pessoas estavam acompanhando ao vivo no Facebook da do Vale TV para entender o que estava acontecendo lá. A gente ficou mais de 1h30 ao vivo depois da queda do camarote, trazendo tudo, assim. A gente teve os primeiros flagrantes de quem estava machucado, de quem não estava machucado, de quem saiu. Muitas pessoas passavam na carreta que a gente estava do estúdio para informar, para avisar a família que estavam bem. Foi muito triste o que aconteceu, assim. Tem muita gente que está com esse aperto do coração até hoje. Barulho de camarote ainda é um negócio que é bem estranho para quem estava lá. Mas a audiência, a repercussão, e a gente cumpriu exatamente o papel que tem que ser uma TV, né? Parte de baixo. Isso. Torcida, né? Pelo que eu entender, essa coluna principal, que é a coluna da parte de baixo, ela torceu. Isso. O camarote, ele inclinou para a esquerda. 5 pessoas com ferimentos médios e graves. Sim. Então tá aí, ó. É uns 50, 80 centímetros, que você subia uns 4, 5 degraus. Sim, pra subir pro pra camarote. você ficar um pouco acima. Essa parte que a gente tava embaixo, que a gente sentiu, a gente caiu no chão. Sim. Você pode ver, o Marcelo tá com sujeira de terra. Estão jogados no chão, realmente literalmente. no chão. Essas placas que estavam aqui, que davam acesso para a escada, os pessoal jogaram essas placas. Acabaram arrebentando, eles mesmo forçaram para poder passar e poder liberar o maior número de pessoas possível. Ainda bem que esse setor de cima não amassou quem estava embaixo, porque daí seria uma tragédia imensurável. Aqui tem a mão de alguém que a gente não sabe explicar, porque como torceu, a coisa mais simples era a parte de cima tombar e achatar. Como aconteceu também no piso superior, o pessoal que estava lá realmente ia pro chão. Aqui dá pra ver certinho que esse nível estava aqui, ó. Aqui é o nível da escada. Claro, isso, muito bom, Richard. Olha, essa parte aqui, ela estava aqui, ó. A gente foi a única emissora naquele dia, naquela hora, porque aconteceu a tragédia, não foi? E a gente já saiu meio sujo, lembra? Vocês lembram? Tipo, sujo de lama, porque a gente caiu, né? E de repente a gente foi lá pra carreta, ligar tudo ao vivo. Verdade. Entrou ao vivo na hora pra contar o que estava acontecendo. A gente entrou ao vivo, o Marcelo e o Richard com a roupa suja, porque estavam no camarote. A gente apavorado ainda. Acho que o Torres ficou na carreta fazendo a transmissão, eu e você voltou
fazendo captação de imagem. E no outro dia, a retransmissão de todas as TVs que retransmitiram Globo, SBT, Record. Usando o nosso material. Usar o nosso material. Era o único material profissional. Era o único material profissional e deram os créditos. E eu acho que foi ali que foi o divisor de água de audiência. Exato, de audiência e de credibilidade. Porque a gente mandou a notícia certinha. Exatamente, audiência e credibilidade. Aqueles que não se recordam, eu sou o Fábio, que apresentava o programa Conexão Avaré na nossa querida do Vale TV, mostrando todos os eventos da nossa região. Isso ainda quando eu cursava jornalismo na faculdade do Vale. Uma data que ficou muito marcada e que eu lembro muito bem foi durante a gravação do nosso programa na cidade de Arandu. A gente estava cobrindo todo o evento da festa de peão de boiadeiro da cidade e infelizmente aconteceu a queda do camarote da festa. Eu me recordo que a gente já tinha encerrado as gravações naquele dia, eu estava quase indo embora para casa, quando durante um pedacinho do show que eu estava vendo, aconteceu a queda. Eu me recordo também que algumas pessoas ficaram machucadas, mas que felizmente depois se recuperaram e ficou marcado pelo fato de estarmos bem próximos e normalmente o jornalista ele tem o dever, a obrigação de ir atrás da notícia, mas aquele dia ela resolveu nos pegar de surpresa e foi realmente uma grande surpresa. Aí foi a tragédia. Uma coisa que me marcou demais em Arandu, e eu não esqueço, que ele ficou uma fotografia na minha cabeça. Voltando no golzinho, no final, no outro dia a gente desmontando tudo, e eu dirigindo o golzinho aqui, o Richard atrás com a caminhonete, vários carros trazendo material, e eu olhei no retrovisor, coisa que às vezes no dia a dia a gente acha que é simples, mas eu vi o pôr do sol no retrovisor do golzinho. Cara, eu congelei aquilo ali e passou 3, 4 dias de festa na minha cabeça. As coisas que aconteceram que foram legais, as coisas que deram certo, a tragédia em si. Cara, eu vi um exemplo disso, o quanto foi forte. Eu vi a arena lotada, o camarote quase caindo e o pessoal do bombeiro preocupado. Tipo, como é que a gente vai tirar todo mundo de lá? Eu falei, eu tiro, me dá o microfone. Lembra disso? Lembro. Aí eu peguei, subi no palco e tive que convencer, sei lá, 4, 5 mil pessoas a sair da arena com o microfone. Não. E a galera saiu. Então, assim, tudo isso, resumindo, tudo isso passou na minha cabeça no momento que eu olhei no retrovisor do carro. Sem dúvida. E aquilo nunca sai mais. E é o tino de comunicador, né? Querendo ou não, por mais que a gente seja um backstage, a gente tem esse lado comunicador, porque de qualquer forma a gente, é como eu sempre falo, na TV a gente aprendeu muito porque todo mundo sempre fez tudo. Todo mundo sempre fez tudo. A gente era o cara, a gente sempre foi o cara que fazia o áudio, o cara que fazia a câmera, você era o diretor de fotografia. Que apresentava também. O diretor de fotografia, o apresentador. Arrumava tomada, exatamente. Então o backstage, mesmo sendo o backstage, a gente sempre trabalhou, fez tudo na TV, né? Não se reservando ao direito de, eu só faço isso, não. A gente sempre trabalhou como um time, eu acho que isso é o mais importante de ser dito. Porque era muito multifacetado, porque quando a gente chegou, tinha muita coisa rolando. Então a gente pegou fases ali assim, que a gente cobria desde política, uma hora a gente estava cobrindo política e daqui a pouco a gente estava cobrindo festa de rodeio. A gente e tipo, era muito bom, porque a gente começou assim a ter uma experiência muito grande em vários assuntos. Daí você chega no mercado de trabalho e a pessoa fala assim, nossa, em que editoria você tem experiência? E você tinha de jornalismo, político, até culinária. É verdade, então isso foi muito bom, assim. A linha editorial da do Vale TV, ela sempre se manteve inalterada. Ela tem um cunho educacional e um cunho cultural muito grande. Esses são os principais valores da do Vale TV, com a valorização também regional, de âncoras regionais, de programas regionais, mas sempre com um foco jornalístico muito forte, informativo, um informativo verdade, que é aquele que a gente diz que é totalmente imparcial. Essa é uma das principais linhas editoriais da do Vale TV, que não se perdeu no tempo. De aniversário de 161 anos de Avaré que começa o novo do Vale Notícias. Eu, Adriel Fernandes, juntamente com Caio Augusto, agradecemos você que nos assiste de casa
mais uma vez pela confiança e pela parceria. Acho que a gente já fez muita coisa, né? Desde Bastante. ficar em cima de uma árvore para flagrar um político sendo preso, até depoimentos que marcam nossa vida pessoal também, né? Sim, sem dúvida. Um que chamou muito a atenção que a gente fez, uma mulher uma vez entrou em contato com a gente para a gente ajudar numa divulgação de uma rifa em prol de uma mulher que estava com um câncer no cérebro bem avançado e que eles precisavam de remédios e eram muito caros, né? E quando a gente conheceu um pouco mais sobre o caso da mulher, sobre a família, nós nos envolvemos tanto que eu levei para o lado pessoal. Acabei junto com a minha família em Itatinga fazendo uma pizzada do bem para arrecadar valores para ajudar essa família. Então realmente são questões que a gente sai um pouco só do profissional e leva porque tudo vira uma bagagem de vida, né? Mas isso a gente conseguiu levar realmente muito para o lado pessoal, como uma coisa boa a gente poder ajudar em uma situação tão séria como essa. Nesse caso específico, eu lembro que passou o tempo, né? Foi um sucesso a pizzada, mas acabou que a moça veio a falecer. E a do Vale TV esteve presente em forma de homenagem no velório dela. E eu lembro da cara do marido dela, do então esposo dela, olhando para você como uma forma de gratidão. Sei que isso te tocou bastante. Infelizmente, acabou que a doença acabou vencendo, né? Mas realmente a gente poder saber que tentamos, né? Tentamos ajudar. Enquanto ela também viveu, ela batalhou. Ela tinha 2 filhas pequenas e realmente ela lutou muito. E nós acabamos também tendo outros casos, né, Caio, de pessoas que batalharam contra doenças, a gente acompanhou e realmente são questões que a gente vai levando para a vida como uma bagagem que o jornalismo nos traz. Assistindo sessões da Câmara, que a gente... Gente, épico. Era delicioso. O Caio obrigava a gente a assistir as sessões da Câmara para fazer matérias sobre política na cidade de Avaré. E a gente ficou obcecado. Então, era, tipo assim, terça-feira a gente chegava como? De manhã a gente ficava, você não sabe o que aconteceu ontem. E ficava a manhã inteira assistindo as sessões da Câmara para fazer matérias depois. Era muito legal esse bastidor, muitas tretas assim. políticas, né? Muitas tretas políticas. Tipo, era um momento assim que era... Sabe aquele meme? Tipo, 80% do meu tempo eu passava falando da Câmara e os outros 20% torcer pra alguém falasse, pra que eu pudesse falar ainda mais. Se alguém falasse de qualquer coisa de política da cidade, Já sabia. Eu ficava, mas não é assim que acontece. E a do Vale TV está presente em tudo que envolve política local e regional, todas as sessões da Câmara Municipal. Marcelo Ribeiro, antigo diretor do jornalismo da do Vale TV, sempre incentivava buscar informações sobre o que estava acontecendo na Câmara. E aí era muito conteúdo, muita coisa. E as meninas, as estagiárias, sempre me ajudavam a cortar a sessão da Câmara e tudo mais. E eu lembro que daí quando o Adriel entrou para me dar uma super força no jornalismo, a gente teve que dar uma introdução para ele sobre o que acontecia na Câmara de Avaré, né, Adriel? Ele vem de Itatinga, né? É isso? Sim, eu vim de Itatinga para cá, não conhecia nada sobre a política local, né? E também regional. E foi o pessoal aqui da TV, a equipe de edição, a equipe técnica, que pôde me apresentar também quem eram os vereadores, o prefeito, como estava o desempenho deles. E foi aí que eu comecei a conhecer um pouco mais sobre a política aqui de Avaré. E que é importante, né, a gente destacar que a imprensa ela faz um papel fundamental, porque, infelizmente, em nosso país, não é, Caio? A população ela não tem o costume de acompanhar as sessões da Câmara, de acompanhar de perto o que acontece na política da sua cidade. E a gente, como imprensa, nós podemos levar essa informação, o que mais tem de destaque, de importante, às vezes o que mais vai prejudicar a população, a gente poder dar publicidade a isso e levar para a pessoa que está em casa, é muito importante, faz isso ser fundamental no nosso papel. Eu tenho uma foto, vamos pedir para colocar aí, que eu e o Adriel estamos acabados, que a gente fez 10 matérias sobre Câmara para a edição do Vale Notícias. Foi uma semana atípica, né, na Câmara Municipal, então teve CPI, teve manifestações, sempre relacionado à cultura e educação, sempre estivemos presentes de forma imparcial, né, Adriel? A gente estava acabado nessa foto, mas com aquele gostinho de dever cumprido, né? Um destaque, 10 matérias para uma única edição do jornal. Foi realmente uma situação que nos levou ao extremo da questão psicológica, mas graças a Deus deu tudo certo, a população teve acesso a essas informações. Hoje, dentro de Avaré,
Todos conhecem a do Vale TV, todos procuram estar antenados dentro de nossa programação, exatamente por isso, pela informação ser totalmente precisa e levar aquilo que o cidadão realmente precisa ouvir, e também que o cidadão deseja. É falar sobre um buraco na rua, é para falar sobre a falta de coleta de lixo no bairro. Então a do Vale TV tem esse papel, que é se transformar na voz do cidadão, junto ao poder público e trazendo uma certa transparência para a sociedade. Um recente caso em Taquarituba, que foi a história daquele pai que assassinou a filha. Enfim, nós fomos os primeiros a chegar, nós somos os primeiros a fazer uma cobertura total, a ponto da Globo nos pedir a sessão da imagem, o SBT nos pedia a sessão de imagem. Nossos streamings aí bombaram, até não suportaram o número de audiência que teve, o número de visualizações. Então não lembro com muita alegria, mas lembro com muita satisfação, porque conseguimos levar informação em tempo real para um número indeterminado de pessoas e fomos reconhecidos por grandes emissoras, a ponto de pedirem as nossas imagens e nos parabenizarem, né? Então esse momento foi assim, extremamente marcante. Teve várias experiências, né, de jornalismo impactante aqui nesses anos de do Vale TV. A gente não pode deixar de falar sobre aquele acidente horroroso, né, desastroso entre um caminhão e um ônibus que deixou mais de 40 mortos em Itaguaí, e foram todos encaminhados para o ML aqui de Avaré, né? O Caco, que estava de cenografista, acompanhou de perto a dores daqueles familiares, buscando sempre passar informação do que estava acontecendo. Foi uma tragédia nacional, né? Deu várias emissoras ao vivo e é claro que a do Vale TV estava presente. E daí a gente vem a nossa comparação, né? Não podemos fazer comparação, né? Cada emissora é de um jeito, mas várias emissoras querendo explorar a dor dos familiares, né? O pessoal chorando e a emissora lá que estava ao vivo com o apresentador falando isso, querendo que as pessoas chorando desse depoimento e as pessoas fugindo. E não, a do Vale TV esteve lá respeitosamente, dando informação, falando com quem se sentia à vontade para falar, mostrando jornalismo imparcial, mas foi impactante, porque eu e o cinegrafista, o Caco, a gente via os caminhões descendo com os corpos cheios de terra e afins. Foi inesquecível, foi inesquecível. Sobre essa questão, Caio, pegando um gancho sobre a questão do modo de trabalho de cada emissora, né? Eu pude perceber também sobre o mesmo acidente, porque no dia posterior ao acidente, né, eu estive na coletiva de imprensa da delegada responsável pelo caso. E realmente foi uma questão nacional, muitas emissoras de diversos locais e algumas grandes emissoras tentando condenar já o motorista do acidente, sendo que não tinha nada ainda, estava começando a investigação, a perícia tinha ido no dia anterior ao local, e eles querendo que a delegada fosse induzida a falar alguma coisa que condenasse o motorista, e que não era o momento para aquilo, era um momento de dor, mais de 40 pessoas que tinham falecido, era o momento de dar declarações sobre o que tinha ocorrido, mas a delegada ela foi muito... firme, né? Foi muito firme e ela também foi muito consciente em ter cuidado com as palavras, porque realmente você via que uma ou outra emissora ali queria realmente já culpar uma pessoa, né? Porque sempre eles querem culpar alguém. E nós ali, levando a informação, averiguando o que estava acontecendo, levando ao público o que realmente ocorreu. Ela elogiou você no privado após... porque a coletiva de imprensa, a gente participa de vários. É uma confusão, assim, todo mundo querendo informação privilegiada, mas a do Vale TV sempre manteve o seu papel, né? Sem dúvida, porque nosso papel é levar a informação, principalmente para o público de casa fazer o jus do que é certo ou do que é errado, e não induzir, né? Induzir uma delegada ou induzir o público a condenar uma pessoa mesmo que a justiça ainda não tenha condenado. E a gente não pode deixar de falar sobre a pandemia do coronavírus, né? A do Vale TV acompanhou desde o começo. Eu, principalmente, né, Adriel, a gente teve aquela questão de todo mundo ficar em casa, até a nossa equipe para proteger todo mundo, né, ficar protegido, e eu trabalhei quase diariamente sobre essa cobertura. Então, acompanhei desde as primeiras doenças detectadas, você fez algumas entrevistas na Santa Casa antes para entender o que era o coronavírus, com a Sônia Calamita, com o Miguel Shibani. Depois eu peguei a parte de fecha comércio, abre comércio, decreto novo, mais outro decreto, e tudo foi caminhando até que finalmente, antes da matéria especial de fazer a vacina, né, da vacina chegar em Avaré, a gente fez
as pessoas que estavam saindo da UTI. E, nossa, foi assustador. Eu estava sozinho, eu não sou muito bom na questão de câmera, tenho uma dificuldade. Falei, nossa, eu preciso pegar esse momento perfeito. E daí abriu a porta, todos os enfermeiros aplaudindo. Aquela canseira deu aquele alívio, aquela vontade de chorar um pouquinho, porque é um momento, né? Todo mundo estava esperando por esse momento de vacina no braço e as pessoas saindo da UTI. Foi bem emocionante. Eu acho que a esperança, voltando, né, de ter uma resposta, porque realmente era uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, ninguém sabia o que iria fazer, como que funcionaria, o que era o Covid. Mas uma coisa que a gente tem que destacar também, e eu gosto muito dessa parte, Caio, de fazer matérias solidárias, de ajuda, de ações. E na Covid a gente viu muitas ações. Pessoas colocando geladeiras, né, que é aquela que você fez a matéria, colocando geladeira em frente à casa para as pessoas irem lá e pegar alimentos. As pessoas fazendo marmitas e levando para os caminhoneiros perto do posto rodoviário, essa matéria que eu fiz, porque os caminhoneiros não paravam, era o que estava mantendo, né, no Brasil, os comércios de alimentos. E então ver as pessoas correndo o risco, porque o Covid estava em alta naquele momento, comércio fechado, só mercados abertos. Então ver as pessoas saindo com marmitas para entregar para caminhoneiros, aquelas questões, ela mostra o quanto ainda a nossa sociedade ela tem esperança por ser uma sociedade solidária, né? E através de matérias como entrevistas com médicos, especialistas e matérias sociais, dá esperança para a população. O Facebook da do Vale TV teve um crescimento na pandemia assustador, que as pessoas estavam carecendo de informação, mas não aquela informação assustadora, morreu não sei quantas pessoas, não. Informação real, mas que dá esperança de dias melhores. E os dias melhores estão chegando, né? Chegaram finalmente, e a do Vale TV teve papel fundamental para deixar a população respirar com mais calma, né, Adriel? Entendendo a realidade, diversos plantões, notícias com saúde, dicas de prevenção e afins realizamos, mas com ar de dias melhores estavam por vir, né? Sem dúvida. Acho que todo mundo está sobrecarregado de coisas ruins, né? Então vir com matérias que dão esperança, que dão fôlego para as pessoas continuarem, eu acho que foi o que fez a do Vale TV ser fundamental nessa pandemia. Uma matéria em que o filho destratou a mãe, agrediu a mãe, nós tivemos mais de 5 milhões de visualizações, né? Então isso mostra a força da do Vale TV. Talvez a força da do Vale TV ela não tenha um alcance tão grande televisivo, porque ela está dentro de uma TV a cabo, mas ela tem um alcance em redes sociais incrível, coisas que grandes emissoras não conseguem. O número de pessoas que nós atingimos com as nossas matérias e com os nossos programas são impressionantes, são números impressionantes. E eu falo isso com muito conhecimento de causa, porque eu venho mantendo contato com grandes emissoras, até em razão da nossa nova TV Serrana, eu tenho interagido com grandes emissoras. E eles ficam impressionados quando veem os nossos números em redes sociais. Particularmente foi a matéria nossa que mais bombou, Caio. Foram milhões de visualizações orgânicas, né? No Facebook, porque foi um caso muito forte que aconteceu aqui em Avaré, de uma mãe que ela estava sendo... ela foi abandonada, né? Ela foi abandonada pela sua família. O ex-marido dela morava na mesma rua que as filhas e ela ficava em frente à casa de ambos procurando comida no lixo. E ela marcou muito por ser uma coisa muito triste, também pela questão que eu tenho uma relação, graças a Deus, muito boa com minha mãe, somos muito parceiros, e ver uma mãe naquela situação, acho que foi uma das matérias que mais nos impactou. A filha deu depoimento sem mostrar o rosto, mas falando coisas assustadoras. Que não tinham nexos, né? Era uma mãe que ela tinha alguns problemas mentais, infelizmente, mas o abandono ali, aquela mãe debaixo de chuva, a gente fez aquela matéria embaixo de chuva, lembra? Ela estava abandonada procurando comida no lixo, enquanto a filha não abria a porta da casa para ela poder entrar. Então foi muito triste. E a matéria foi fundamental para a população conhecer o que estava acontecendo, não só a população de Avaré, e não só do Brasil, a gente teve visualizações do mundo inteiro, isso foi bem impactante, mas resultou na mulher sendo acolhida pelas instituições aqui de Avaré e, né, tentando resolver essa história da melhor maneira.
Acho que mostra a força do jornalismo, mostrou a força da do Vale TV e mostrou quanto a imprensa serviu de ferramenta para um bem maior e claro que impactou nós dois que fizemos a matéria para sempre, creio. Conseguiu dar uma solução, né? As entidades que devem prestar auxílio à população que não tinham conhecimento, tiveram conhecimento e assim o jornalismo ele mostra o quanto pode mudar a vida de uma pessoa, né? Mas qual é a sua reação ao ver a sua mãe nessa situação de rua, chorando? O que você pensa? É triste. É triste. É triste porque assim, quem está me protegendo eu e minha família é Deus. Mas não penso em colocar ela de novo dentro de casa? Não. Nem a minha irmã quer. Nem a minha irmã quer, nem os maridos dela não quer. Eu não deixo ninguém dormir à noite. É uma barulheira. Meu filho fica até perturbado até com essa situação. Não tem jeito de colocar ela dentro de casa. Dentro de casa não tem jeito. Eu tenho um filho pequeno para zelar. Eu tenho que pensar na reputação do meu filho. Entendeu? O município encontrou uma vaga em um hospital psiquiátrico, onde Roseli receberá o atendimento necessário. Acho que para resumir, do Vale Notícias é um jornalismo jovem, independente, imparcial e muito humanizado, né? Todos esses depoimentos que nós falamos mostra que é o repórter, mas é o humano também, tratando de humano para falar a notícia, a informação, o depoimento, mas tentando compreender ambos os lados, né? Acho mais do que isso, né, Caio? Ainda mostra também a nova leva de repórteres e jornalistas que estão vindo por aí, que também a gente não pode deixar de destacar as nossas parcerias com os alunos da Faculdade do Vale de Jornalismo, de Publicidade e Propaganda, e o quanto eles têm sido fundamentais também, porque nós vimos nas últimas eleições agora a participação deles maçante e o quanto o jornalismo ainda ele tem muito para oferecer para a população de Avaré, de toda a região. E aí nós temos a valorização regional, que é o que acontece com vários programas que nós temos. Então nós temos os Sabores da Terra, que valoriza o comércio local e valoriza culinária local. Nós temos o do Vale Esportes, que valoriza atividades esportivas locais, prioriza essas atividades esportivas regionais. E assim cada um dos programas. Temos o do Vale Notícia, que traz esse conteúdo de notícia muito forte aqui da nossa região. Enfim, do Vale Saúde. Todos os programas, eles têm esse cunho e essa característica educacional, informativa, cultural e de muita interatividade. Mas, acima de tudo, a nossa valorização, a valorização do que é nosso regionalmente. Todo mundo acreditou no meu trabalho, eu agradeço a todos, ao Caio, ao Cláudio Salomão, que acreditou no meu trabalho, quando eu acho que nem eu mesma acreditava. Isso foi muito importante para mim, porque a partir daí eu fui me profissionalizar, porque até então era uma brincadeira, eu fui fazer N cursos, como eu faço até hoje, cada vez melhorando cada vez mais, né? Que eu acho que a tendência da gente é melhorar. Fui fazer curso de crítica de cinema, de apresentadora de TV e faço até hoje, o que me engrandece sempre. Eu só tenho a agradecer a todos. E naquele início eu era muito nervosa, porque eu sou muito tímida. Eu fui perdendo a timidez aí ao longo dos programas, mas no início eu era muito tímida. E aí eu ficava travada, e eu tremia, e tinha corte o tempo inteiro. E eu lembro que o videomaker lá do Vale, ele ficava estressado comigo, porque Vivi, você tem que parar de errar tanto. Mas era nervosismo. E depois de um tempo, esse mesmo editor de vídeos, ele parou de me filmar lá na do Vale, ele voltou depois de um tempo. Ele falou assim pra mim, Vivi, o que aconteceu com você? Você tá falando super bem. Então, essa é uma história que eu guardo comigo, né, de poder, dentro aqui da do Vale, evoluir, melhorar em frente às câmeras, né, entender o público, me comunicar melhor. Então, isso para mim foi um grande marco na minha vida e na minha carreira. Esporte, de forma geral, avarense da região, falta muito também memória esportiva. As pessoas não sabem quais foram os feitos esportivos que aconteceram na nossa região. O esporte ele não pode ser resumido simplesmente a um esporte único, que nem o futebol normalmente que é consumido nas grandes mídias. Eu tentei mostrar o esporte de várias formas e de fácil acesso a essa informação. Quando eu entrei, na verdade, eu pedi uma oportunidade para o Dr. Salomão da gente desenvolver um programa esportivo que fosse fácil para a população entender o esporte e a atividade física.
e ele abraçou a ideia e a gente está aqui até agora aí com o sucesso da do Vale TV e a do Vale Esportes. Em 2014, me formei enquanto psicóloga e entrei numa instituição que me tornou mais humana a cada dia, que chama Havana, que é Voluntários Anônimos de Avaré. E lá sempre são meninas vulneráveis e sempre eu tentava encontrar coisas para as meninas, sabe? E daí até que um dia eu tive uma ideia de falar assim, nossa, hoje é dia do repórter, eu acho que eu vou dar uma ligadinha, que eu sei que tem uma TV aqui na cidade, sabe o que você sabe? Assim, tem uma TV aqui na cidade, e eu telefonei, e isso daí já foi em 2017, dei uma telefonada, pessoal super atencioso, era o Torres e a Bianca que estavam, os dois foram lá, sabe, eu bati um papo gigante com a Bianca, o Torres, eles gravaram as meninas, aquelas meninas assim, nunca tiveram contato com uma câmera, como eu também tinha, e os olhinhos delas brilhando, sabe? Foi sensacional. Em 2017, 2019, o Caio ligou, porque ele tinha o número da Bianca, passou, não sei o que, olha, depois de 2 anos, para eu participar de um programa na rádio com ele, eu já tinha saído da instituição, que eu nunca quis vincular, né? E daí eu falei, não, sabe, não tem nada a perder, só tô clinicando. Daí eu conheci esse querido que me apresentou pro Richard, gostou, assim, foi uma afinidade sem tamanho, ele me apresentou essa grande família, eu tô assim aqui por conta de uma consequência de um ato que eu nunca imaginei, sabe? Então assim, eu fiz com o intuito dele, imagina se foram acontecendo eventos, então eu me emociono muito por conta disso. O Aquário de São Paulo foi muito legal, a gente conheceu a parte... as pessoas têm muito preconceito com relação a aquário, zoológico, mas existe uma maneira de conscientização e preservação de espécie, isso que é muito importante, né? Então nós levamos o Adriel também fomos numa turma, e o Adriel que foi comigo de vídeo, e foi muito bacana, porque lá a gente encontrou um cara que deu maior atenção pra gente, e foi explicando tudo que a gente atrasou para todo mundo lá, assim, porque ficou super legal, super bacana. Foi mais uma experiência legal. A gente não entrevista animais que estão ilegalizados. A primeira coisa que eu pergunto, é um animal legalizado, um animal que tem o seu registro, se for um animal silvestre ou exótico, né? Mas tivemos outros casos também a gente está pegando todos os tipos de animais, né? E com cenas muito engraçadas, inclusive, que vale a pena ver. Gente, então aqui nós continuamos na fazenda, né? Com os animais. Aqui nós temos o cachorro, que a gente falou que tinha. E aqui, Caco, é uma mangueira, tá? Que você conhece, não é aquela outra mangueira. Esse aqui é o bicho manga, ó. Esse aqui você gosta, né? Você conhece, né? O bicho manga. Aqui também tem bicho manga, tá bom? Eu começo dizendo que o bom filho a casa torna, porque a Faculdade do Vale, eu tive o privilégio de participar da primeira turma de Direito aqui, me formei aqui, e depois de alguns anos estar de volta, de uma alegria imensa. Recebi o convite para ser instrumento do programa Eu Sou, e eu precisava disso, era um momento que eu queria expandir meus conhecimentos, eu acho que uniu o amor que eu tenho por pessoas, por gente, e a sede que eu tenho de conhecimento e de descobrir novas coisas. Quando esse convite chegou até mim, eu pensei, gente, é a oportunidade que eu tenho de fazer mais uma faculdade. E é assim que eu me sinto. A cada programa que a gente é livre ali para elaborar a pauta, para escolher um convidado, nós somos muito ricos de pessoas cheias de conteúdo aqui em volta da gente, né? Tem muita gente interessante e que às vezes está escondidinho ali, ninguém sabe muito bem o que faz, é tímido. Nós temos grandes pessoas e grandes conteúdos que a gente pode buscar e levar conhecimento do público que nos assiste. Então, para mim, eu considero o Eu Sou um divisor de águas na minha vida, um grande presente. E eu sou muito grata por fazer parte dessa equipe. Fala galera! No vlog de hoje a gente vai conhecer um pouquinho aqui da rotina dos cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo aqui da Faculdade do Vale. Vamos dar uma olhada para ver o que tá rolando aqui na rádio. Oi Bia! Boa noite professor! Ô garoto, beleza? Tudo jóia? Tudo certo?
pessoal, hoje estou aqui gravando um off para a Rádio Escola EduVale. Olá pessoal, esse aqui é o Photoshop. A gente usa ele para composição de imagens. Todos da Faculdade EduVale podem participar. Basta acessar o site para realizar as inscrições. Nossa, que legal, cara. O que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos gravando uma reportagem de TV. Vamos ver o que está rolando aqui no núcleo de comunicação. Caraca! Que louco! E aí galera, beleza? Hoje a gente está fazendo um ensaio fotográfico para uma campanha publicitária. Agora a gente vai dar uma olhada no que tá pegando aqui no estúdio de TV, gente. Com a gente, tá? E muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Maia. E além de tudo isso aqui que vocês viram, aqui também tem a sala de aula. O fato de nós podermos contar com um estúdio de TV dentro da Faculdade EduVale, não só a TV, mas também as rádios, toda uma estrutura de comunicação, sempre foi muito importante, não só para os cursos da área de comunicação, como publicidade, propaganda, jornalismo, mas para todos os cursos de uma maneira geral, né, que nós pudemos incentivar também nossos professores, nossos alunos ao desenvolvimento de programetes, de informação, né, como acontece com o curso de Direito, Nutrição, Psicologia, programa de curso de Administração. Então nós temos, através da TV, a oportunidade de levar até a comunidade muita informação, conhecimento, a gente poder desenvolver também a questão da pesquisa, porque para o aluno falar na TV, desenvolver os seus programas, ele tem que pesquisar e trabalhar junto à comunidade, com uma extensão que é algo realmente maravilhoso, né, para um aluno de graduação ter uma TV educativa à sua disposição dentro do campus da faculdade. Eu acho que assim, a Lê foi jornalismo, eu jornalismo, vocês duas TP, né? Então, tipo, a gente teve mais a ótica de jornalismo, mesmo que foi do factual, mas tinha um desafio também, porque a gente tinha que, querendo ou não, levar a imagem da TV para todo canto, então a gente tinha que mostrar que a TV era algo inovador, que era algo que estava diferente de tudo aquilo que as outras pessoas de Avaré já tinham visto. Então, foi um desafio muito grande e eu acho que até uma questão muito ali de aprendizado, né? Eu falava que era, tipo, a EduVale era mais a minha casa do que minha própria casa. Porque eu lembro que eu saía, tipo, de casa 9 horas da manhã e daí eu ficava na TV até umas 5 horas, depois eu voltava pra casa, jantava, tomava banho e voltava de novo e ficava até as 10 e pouco. Então, acho que quase todas nós tivemos, né, essa rotina. Você saía de casa que horas? Acho que umas 9 horas. Gente, eu saía de casa às 5 horas da manhã. Meu Deus, ela ganhou. Chegava em casa meia-noite. Todas as oportunidades que eu tive na EduVale TV, eu na época cursava o jornalismo na faculdade, estava no primeiro ano e jamais imaginaria que ia ter toda essa oportunidade que tive. Aproveitar para agradecer todo o grupo de comunicação JBMS, na pessoa do Dr. Cláudio, que é um querido e que sempre me ajudou, me apoiou, e de todos os amigos da nossa querida emissora. Eu comecei na EduVale TV, eu estava no 2º ano de faculdade. Eu cursava jornalismo aqui na EduVale mesmo e eu tive a oportunidade de fazer um teste para apresentar o Conexão. E deu certo, eu estou à frente do Conexão até hoje e eu sou muito grata à EduVale TV e à Faculdade EduVale por essa oportunidade. Me abriram um caminho que eu não sabia que eu podia trilhar. E graças a isso hoje eu estou aqui e pretendo continuar firme e forte. Mandar um beijo para todos vocês da família EduVale. Dr. Cláudio, Milena, não seria nada sem vocês. Aprendi muito com vocês aí, professores. Foram muito importante para mim, para onde eu tô hoje. E a família EduVale é foda demais. TV Serrana vem com tudo. Beijo no coração de vocês, tamo junto. Pra gente é uma honra, né, estudar aqui na Faculdade de EduVale e também fazer parte do EduVale TV. É muito importante, né, essa oportunidade que a faculdade dá para os estudantes de fazerem parte de uma coisa muito maior e se encontrar cada vez mais na área, né? A gente, especificamente falando do jornalismo, mas toda a área de comunicação tem esse privilégio de ter aqui
uma base extremamente importante, né, para a faculdade. Com certeza. Quando eu tive a oportunidade de ter a bolsa aqui da Faculdade do Vale, foi um motivo assim de muito orgulho para os meus pais, para minha mãe principalmente, e depois logo em seguida eu pude ingressar na rádio e depois na TV, e assim, para mim foi a realização de um sonho, né? Eu pude acreditar que eu posso ser uma pessoa diferente, que eu posso alcançar os meus objetivos, e é claro que a Faculdade do Vale e a do Vale TV assim estão no lugar mais bonito do meu coração. E do meu também. Muito especial fazer parte de um projeto tão grande, né, com pessoas tão especiais e a gente ter tanto apoio, né, aqui dentro. Isso é de extrema importância. Pelo menos no meu termo, na minha época, né, eu lembro que eu ficava vendo os alunos que já estavam à frente, atuando ali dentro da TV, e sempre foi um grande sonho pra mim. E aí quando eu recebi o convite do Bombando na Net, eu fiquei muito feliz, né, muito mesmo, porque você aprende um pouco mais na prática de tudo aquilo que você vem estudando, só que é diferente, você tá vivendo a experiência, você poder entrevistar pessoas, você poder ter aquele contato direto com a câmera, de ver que as pessoas estão te vendo e comentando sobre o programa que você tá fazendo. Tudo isso é assim, uma adrenalina incrível, é uma oportunidade única, sem falar que hoje, né, como eu já saí do curso, mas eu atualmente moro em São Paulo, isso contou muito também pro meu currículo. Então, é uma experiência que você vai juntando, então, ou quando você sai da faculdade, você já ter essa oportunidade ali lançada no mercado de trabalho. Na ótica da publicidade, para mim, foi muito diferente, porque hoje em dia o que eu vejo de publicidade na TV e de publicidade em outras mídias, em outros meios, assim, é muito diferente. E essa visão que eu tive de dentro da TV é uma experiência também que hoje em dia é só para agregar mesmo, né? Eu acho muito legal essa diferença de como é atuar na TV, no jornalismo e na publicidade, né? E aí eu pelo menos consegui aprender um pouco dessa forma. Sim, e eu acho que a gente era muito visto também como referência, sabe? Nós quatro, sim. assim, o Caio também, gente, pra quem não sabe, o Caio é o nosso diretor agora. O Caio se formou comigo e agora tá se formando... Ele foi estagiário comigo. Sim, ele foi estagiário. Antes de começar oficialmente como estagiário na do Vale TV, eu comecei a fazer os finais de semana culturais da do Vale TV. Então era Cultura no Horto, Batalha na Concha, eventos de adoção. Depois eu comecei a fazer algumas coisas relacionadas à igreja, à polícia também. Mas tudo começou com uma oportunidade do coordenador de jornalismo da época, o Eric Facioli, onde ele me chamou para participar de uma feira de profissões no Instituto Federal. Daí ele fez eu fazer uma matéria, né, me orientou, me explicou, e daí o pessoal aqui, né, o Marcelo Ribeiro, o Richard Fiorucci, assistiu, gostou e me chamou para fazer aos finais de semana. Bom, eu fiquei 2 anos como estagiária. Aí, no final do estágio, no final desses 2 anos, eu tive a grata surpresa pelo Dr. Cláudio, que eu estava sendo efetivada. E naquele momento eu achei que eu não fosse, pelo fato de a gente estar numa pandemia e pelo fato de estar tudo parado, eu não criei expectativa em ser efetivada, e veio essa notícia. E depois de ser efetivada, fui contratada como repórter, fiquei, eu acho que 4, 5 meses como repórter. Veio outro convite para eu estar fazendo parte do administrativo. Aceitei, porque eu sou, gente, assim, eu sou uma pessoa que não gosta de fazer uma coisa só, eu gosto de fazer várias coisas. Então, repórter, hoje eu sou assistente administrativo. Recentemente também ganhei a parte comercial do grupo, né, a parte das rádios. E é isso, eu falo que eu sou igual Bombril, sabe? 1001 utilidades. Eu gosto de fazer várias coisas. Então hoje eu sou repórter, sou locutora também, às vezes, nas horas vagas, tá? Assistente administrativo e gerente comercial. E é isso, eu amo essa empresa, eu amo esse grupo. As pessoas, às vezes, né, ouvem a gente falando que é uma família. Eu também achava assim, pô, é marketing. Mas não é não, gente. Depois que eu entrei aqui e sinto na pele como que é estar aqui, realmente a gente se considera da família, porque a gente é tratado como se fosse da família. Essa oportunidade que a do Vale concede aos alunos de aprender na prática é surreal, né? Eu comecei como estagiário, fui contratado como repórter, como produtor, né, e apresentador, e hoje, depois de muito tempo, muito aprendizado, o Dr. Cláudio concedeu a chance de eu dirigir a parte de conteúdo, dirigir a parte artística da do Vale TV, tudo isso com muito empenho, com muito estudo
e, é claro, com o apoio dos professores, dos coordenadores, que fizeram toda a diferença. O programa anterior era feito pela Sônia Calamita, né? Ela ficou durante um tempo, e aí o Caio me procurou e perguntou se eu não gostaria de fazer o programa do Vale Saúde. Num primeiro momento, eu fiquei surpresa com o convite e, assim, fiquei com receio, na verdade, de estar assumindo o programa, falando frente às câmeras, porque eu não tenho essa agilidade, essa destreza, na verdade, para estar falando. E aí, fizemos um piloto, né, que foi com o Miguel Shibani. O Caio deixou eu escolher o convidado, escolhi o querido Miguel Shibani, um amigo muito querido. E aí foi um momento, assim, muito especial para mim, estar fazendo esse piloto. E aí nós viemos a pandemia, né? Veio a pandemia. Aí na pandemia parou, tal, e a gente não conversou mais. Depois que eu me tornei diretor de conteúdo, a gente começou a gravar diversos pilotos, né? Então teve do Vale Esporte, do Vale Saúde, Sabores da Terra, mas daí chegou a pandemia. Tivemos que dar uma boa pausa, pela segurança de todos os apresentadores e pela nossa equipe, né? Mas daí quando a pandemia deu uma trégua, né, vamos dizer assim, todo mundo com vacina no braço, posso dizer que ninguém segura mais a do Vale TV. Logo depois, o Caio me procurou novamente, olha, o seu piloto foi aprovado, o Dr. Cláudio aprovou, então nós vamos começar a gravar quando? Aí eu assustei um pouco, falei, quando? E aí começamos, a gente teve algumas dificuldades no início, mas assim, com o tempo a gente acaba melhorando. E assim, eu tenho muito que agradecer a equipe, porque o Caio, o Caco, a Letícia, o Adriel são assim uns queridos e são pessoas que assim têm muita paciência com a gente, muito carinho na hora da gravação. Então isso a gente vai tendo uma segurança muito maior. Então foi maravilhoso. Recebi esse convite muito especial do nosso querido Dr. Cláudio, onde ele é meu cliente, né, até hoje, e ele me convidou, e o Caio também me convidaram, os dois, e eu assim fiquei emocionadíssima, porque eu já tinha participado também, fazendo, né, um prato com outro apresentador, que foi maravilhoso. Na época eu fiz um bacalhau, e assim, ai que vontade de um dia conseguir estar nesse lugar. E como eu sou muito abençoada, como eu sempre falo, estou aqui muito grata a todos que me convidaram e confiaram em mim. Nunca contei essa história. Tava de folga, tava indo pra casa da minha avó, visitar ela e tudo mais, peguei um Uber, né? E o Uber começou a puxar papo e tudo mais, daí ele falou, viu, desculpa perguntar, mas você não é o Caio da do Vale TV? O Caio Augusto da do Vale TV? Nossa, chamou de sobrenome, nome artístico. E eu por fora, sim, sou eu, tudo mais. Ele começou, tipo, nossa, eu te acompanho, assisti aquela matéria, não sei o que lá. É às 19 que passa, né? Tipo, sabendo mesmo o que estava acontecendo. E eu por dentro, meu Deus, já tenho um fã. Mantendo a pose, não, né? Não é só minha mãe. Bom, daí chegou no final da corrida, eu falei, nossa, não posso deixar esse evento acontecer, meu primeiro fã. Daí, gente, nunca contei isso pra ninguém, mas eu ia contar. Eu falei, moço, será que eu poderia tirar uma foto com o senhor? Daí eu pedi pra tirar uma foto com o Uber. Daí na minha cabeça, vou mostrar pros meus filhos. Mas agora eu vou mostrar aí pra do Vale TV, não sei se eu tenho essa foto aí. O fã virou ídolo, porque quem pediu a foto foi o Caio pra ele, né? Eu pedi a foto pra ele pra guardar, pra mim isso é mágico. Depois, daí já a do Vale TV foi crescendo ainda mais, daí já virou recorrente na fila da lotérica, pagar conta, em eventos, né, o iLove, IEMAPA, a gente sempre é reconhecido, é muito legal esse carinho. Mas vale destacar um abraço também para a grande fã do Caio, que comenta em todas as matérias, a mãe do Caio. Minha mãe, ela compartilha todas as minhas matérias, meu repórter favorito. Essa foi a fã número 1 dele, viu? Às vezes as pessoas me abordam, eu assisto seu programa, eu gosto do seu trabalho, é muito legal, eu sigo suas dicas, e isso assim não tem preço. Esse reconhecimento do público é algo assim que enche o peito da gente assim de gratidão. A gente ser reconhecido é muito bom, né? É muito, com certeza, sem palavras. Recebi no meu Instagram uma foto de um desenho de um telespectador que me disse que acompanha todos os programas, ele é do Sul.
e fez um desenho do meu rosto e eu fiquei super emocionada, compartilhei com o Caio e, enfim, né, uma alegria imensa poder, e uma responsabilidade imensa também que a gente tem enquanto transmissor, né, de informação, de entretenimento, de conhecimento. Uma mãe assistiu um da trans e ela falou que chorou o programa inteiro, que nunca ninguém tinha olhado de uma forma tão sensível aquilo lá. Uma mulher de São Paulo, ela entrou em contato e ela falou que ela se sentiu representada. Então é tão bonito de saber que a gente está plantando, sabe, pequenas sementinhas para o bem, porque é isso que a psicologia faz, eu ter um espaço para conseguir falar sobre isso de uma forma mais humana, assim, não tem nada no mundo que pague, sabe? Já fui em outro país, você acredita? Tava em Sintra uma vez e uma menina falou: Camila, eu te vi num restaurante X, só que fiquei com muita vergonha de ir lá te abraçar. Olha que absurdo. Mas eu respondo todos, e em relação a haters, por exemplo, eu fico extremamente feliz que eu não os tenho. Muita gente me reconhece, assim, é até estranho, porque às vezes eu sou uma pessoa muito caseira, eu não sou muito de sair de casa, eu saio eventualmente. E às vezes eu saio, as pessoas me conhecem. Uma outra coisa interessante também é que o meu canal lá no YouTube cresceu também junto com a TV, já que eu coloco também os programas lá, né? A gente ultrapassou recentemente mais de 50 mil inscritos também, que foi pra mim, nossa, quando a gente começa um canal, a gente nunca imagina que a gente vai chegar para tantas pessoas, né? E é importante destacar que no intervalo você continua com informação, né? E aí que entra os programetes da do Vale TV. Tem Modo Justiça, Empreenda-se, Nutrição em Foco, No Look, Astrologia por Priscila, enfim, tem uma série de programetes especiais dos mais diversos temas para você continuar sendo muito bem informado até durante os intervalos. Botucatu, 4 de novembro de 2022, 9h52 da manhã, Jardim Paraíso, Parque das Antenas. TV Nova Serrana, entrando no ar agora, Júlio. Pronto, Rafa. Canal 47. Canal 47.1, graças a Deus. Mais um serviço do grupo JBMS de qualidade para a população de Botucatu. Isso aí, Botucatu, chegamos. É uma felicidade a TV Serrana retomar a operação aqui em Botucatu, agora com o nome TV Nova Serrana. TV Serrana que fazia coberturas esportivas, acompanhava o dia a dia aqui da cidade de Botucatu. Então, fundamental a gente ter mais esse veículo de comunicação para ajudar a informar a população de Botucatu e trazer boas novas também para o nosso município. 5 anos de batalha para a Nova Serrana acontecer, né? A TV Nova Serrana, ela vem da TV Serrana. A TV Serrana foi uma outorga concedida à Fundação Lanhoso de Lima, em Botucatu. Ela chegou a funcionar não como uma geradora hoje, não como uma transmissora própria, como é hoje. Ela deveria ser uma retransmissora e nós tínhamos lá o seu Lanhoso, que foi o fundador da TV. Enfim, ele começou a tocar, obviamente, essas produções solo de uma pessoa à frente de uma emissora, elas são muito complicadas e muito difíceis de acontecer. É um mercado muito caro, que exige muito investimento, e ele levou com um brilhantismo incrível. Ele levou dentro das condições que ele tinha, e enfrentava, metia a cara e criava programa e fazia e acontecia. Seu Lanhoso faleceu. Os filhos não tiveram, enfim, a mesma opção que o pai em seguir essa carreira ou seguir o caminho da TV. Um é delegado de polícia, outro é oficial da Polícia Militar, e a TV ela
ficou parado. Aí veio o processo de migração de analógico para digital e tinha que se tomar alguma providência. E aí houve essa parceria da do Vale TV com a TV Serrana através da Fundação Lanhoso. A TV Serrana nasceu por um sonho do meu pai. Ele teve um programa de televisão na década de 50 e 60, na extinta TV Tupi, hoje seria a TV Globo, um programa parecido com o do Jô Soares, do Danilo Gentili, onde ele entrevistava as pessoas. Acredito ter sido ele um dos precursores desse tipo de programa. Pessoas que ele lançou, conhecidas como Tony Campelo, a irmã dele, esqueci agora o nome, pessoas que não são da minha época, Juca Chaves, cantor, enfim. Nessa época a televisão no Brasil estava engatinhando, né? Um dos amigos dele, grande amigo, que foi até o final da vida, foi Tarcísio Meira. Mas ele tinha um sonho em ter uma televisão própria. Quando ele se mudou para Botucatu, ele começou isso na Rua Mano de Barros, a rua principal do comércio aqui da cidade. Ele passou cabos pelos postes da cidade, onde ele retransmitia em alguns pontos, programação bem precária, coisa bem local, sem nada assim, na época chamava a TV Alfa, né? Após isso ele conseguiu, com a autorização do prefeito, ir para a rodoviária de Botucatu, devido ao acúmulo de pessoas que passam por ali. Ele tinha a TV rodoviária também, a extensão da TV Alfa, mas tudo obviamente precário, não era uma rede de televisão, seria um canal fechado. E o sonho dele sempre foi ter um canal de televisão, e ele conseguiu, na época, em 1994, 95, acredito eu, junto ao Ministério das Telecomunicações, uma autorização, em Brasília, óbvio, uma autorização para repetir a TV Cultura do Rio de Janeiro. No apagar das luzes do governo do Fernando Henrique Cardoso, o ministro das Telecomunicações fez alterações nessa concessão, destinando a essas repetidoras a autorização para ser uma provedora de canal. O canal de televisão, a concessão, poderia ser uma geradora de programa. E aí começou a luta do meu pai para colocar isso no papel. Infelizmente ele veio a falecer antes de conseguir concluir com esse ideal, que seria o que ele buscava efetivamente. E aí a TV Serrana sobrou, né, por herança para mim e para o meu irmão, e nós conhecemos o Cláudio do Vale de Avaré, né, um grande parceiro, uma pessoa muito interessada, acho que tão obstinada como meu pai em ter um canal de televisão, e ele continuou esse trabalho junto ao Ministério das Telecomunicações, e hoje a TV Serrana, chamada de Nova Serrana, ela já tem essa autorização, essa concessão do Ministério das Telecomunicações em Brasília de ser uma geradora de programa, uma geradora como Rede Globo, como SBT e tudo mais. E eles transferiram a fundação para nós e nós fomos atrás da migração, nós fomos atrás da transformação em digital e romper os processos que existiam. Existiam alguns processos que impediam essa oficialização dessa transferência para a TV digital. Então, a TV Serrana, na verdade, ela estava fadada ao fechamento, né? Então, nós conseguimos reativar e conseguimos fazer essa migração para digital, também graças aí à confiança da família Lanhoso, que transferiu aqui para nós essa missão de colocar a TV Serrana no ar como uma geradora, como uma transmissora independente, coisa que não existia no passado e que foi super trabalhoso. Nós demoramos 5 anos nesse processo, Caio, mas foi uma associação e uma parceria da do Vale TV, que hoje o Pedro comentando e a gente trocando algumas ideias, o Pedro foi muito feliz no comentário que fez. A do Vale TV, ela é uma geradora de conteúdo importante, né? Basta ver, nós temos aí 34 produções próprias. Eu conheço pouquíssimas emissoras do porte da nossa que tenham esse número de produções próprias. E a partir daí ela passou a se associar à TV Nova Serrana com essa produção ou com esse fornecimento de material, né, incrível. E assim nasce a Nova Serrana. Meu envolvimento com a TV Serrana se deu em meados de 2017, onde tive a oportunidade de conhecer o Dr. Cláudio Salomão, o qual na época me externou o desejo que ele tinha
de proporcionar à região das cidades ali de Botucatu e Avaré e as demais no entorno ali, proporcionar ali um canal de televisão com um conteúdo de qualidade técnica e de programação, visando atender a população dessa região. Na época me parecia um desafio muito grande, né? E nós iniciamos esse processo. Tivemos grandes percursos no meio do caminho, grandes dificuldades, grandes barreiras durante esses anos todos, né? Onde uma coisa que foi fundamental foi a paciência e a confiança que nós desenvolvemos ao longo desse período, né? Que nós estivemos juntos trabalhando nesse processo. E foi fundamental essa parceria para que nós chegássemos a esse objetivo final, que era, né, a conseguir, junto aos órgãos competentes do governo federal, essa geradora de sinais de televisão em tecnologia digital, né, totalmente regularizada, junto à Anatel, junto ao Ministério das Comunicações e principalmente junto ao Ministério Público Estadual. E quem é que vai ganhar com tudo isso? Com certeza absoluta, a população de Botucatu e região. Eu acho que a TV Nova Serrana é uma grande conquista para toda a população de Botucatu e da região. Essa parceria com a do Vale TV, quando foi pensada pelo meu pai e toda a equipe do Grupo JBMS, parecia uma missão impossível. Você fazer uma parceria com uma TV aberta, levar conteúdos da do Vale TV, conteúdos gerados em Botucatu, e depois de 5 anos de muito trabalho, muita luta da do Vale TV com a Fundação Lanhoso, esse sonho se torna realidade e sai do papel. Em 2015, né, o Dr. Cláudio teve essa ideia. Na verdade, a ideia ele já tinha há muito tempo, né? Mas nós iniciamos com a transição da antiga TV Avaré para a do Vale TV. Eu, né, pude participar desde o início, desde realmente do nascimento, né? E agora poder participar dessa transição, dessa evolução, né, de uma TV fechada para uma TV aberta, é muito gratificante, é uma satisfação imensa. Como profissional também, poder participar junto ao Dr. Cláudio, um empresário, né, com uma visão tão empreendedora, que trouxe esse sonho, né, que virou realidade, que foi dando uma profissionalização. A do Vale TV, ela veio a compor, né, o grupo JBMS, que inicialmente eram só rádios, e com a do Vale TV, um canal fechado, o grupo ele ganhou mais força e mais profissionalização. Uma alegria imensa, assim como lá atrás foi muito feliz a estreia da do Vale TV, a estreia da TV Nova Serrana, também nos encheu de alegria, de orgulho. Uma emissora de TV com sinal aberto em uma cidade como Botucatu não é para qualquer um. Não é à toa que o grupo JBMS de comunicação vem se consolidando como o maior da nossa região, não somente isso, mas sim já do interior do estado de São Paulo. É a JBMS Comunicação conseguindo isso através de muito trabalho, mas principalmente através de uma credibilidade muito grande conseguida. E TV Nova Serrana, chegamos! Finalmente estamos no ar. Uma programação toda especial, estudada para vocês, né? Um novo público, o público da TV aberta. Então temos programas incríveis da TV Brasil que se juntam a programas maravilhosos da nossa do Vale TV. Programas de cultura, viagens, entretenimento, música. Tem muita coisa especial, informativa, cultural, enfatizando a TV educativa, que é a TV Nova Serrana. Botucatu já tem uma certa expectativa no início da nossa nova programação da TV Serrana, da TV Nova Serrana, uma TV totalmente repaginada, com recursos tecnológicos avançados. Ela já entra aí com um sinal em HD, o que traz uma alta definição para esse canal. Então, em breve, a cidade estará aí recheada de informação e também de valorização daquilo que é da cidade. Que no primeiro momento, a do Vale TV só passava aí no canal fechado, né? Depois nós tivemos YouTube e assim por diante. E um tempo longo aí que ele ficou brigando, lutando pela TV
Serrana. Cada minuto era uma história que tinha, cada minuto aparecia uma outra situação e ele vencendo todas as barreiras. Tanto que cada vitória que ele conseguia, ele postava no grupo, né? Olha, nós conseguimos isso agora, e vai aquilo, e foi. E aí, depois de um grande trabalho, de uma grande luta, está nascendo a TV Serrana. Saber que agora a TV vai virar um canal aberto, falar para milhares de pessoas e poder falar, eu tenho uma sementinha ali dentro, é muito legal isso aí, porra. Sem dúvida, eu acho que para minha carreira foi muito importante ter feito parte da história da do Vale TV, principalmente pelo fato de hoje eu continuo no mundo da publicidade, mas também trabalho como produtor audiovisual e trabalho com broadcast também. Para mim foi muito importante que até hoje eu uso todos os programas que eu fiz aqui na TV que estão no YouTube, que tem meu nome nos créditos, eu uso como portfólio. Sim, tá? muito legal. E também uso a TV como portfólio para apresentação e para produção de outros projetos, mostrando o que pode ser feito, o que já foi feito, né, e onde a gente pode chegar. Eu tenho muito orgulho de olhar, por exemplo, hoje meu filho que faz faculdade na EduVale, olhar para minha cara e falar assim, nossa, todo mundo lá te conhece por causa de você ter feito parte da TV. Então, para mim é muito gratificante e tenho certeza que a do Vale TV está a poucos passos de bater de frente com o Globo, com o Record, com o SBT, não pelo tamanho, e sim pela credibilidade. Sim. Dá um friozinho na barriga, Amanda. Mas marcar não faz bom marinheiro, né? Então, são nossas experiências E eu que a gente vai precisar aprender. E eu acho que as borboletas no estômago que impulsionam a gente a fazer cada vez melhor, né, o que a gente faz. Já aconteceu de eu estar na lotérica ou em algum lugar público, a pessoa fala assim, você não é... Quando eu vi o seu cabelo curtinho, eu imaginei que você fosse a moça lá do programa da do Vale TV. É isso, imagina isso agora sendo dimensionado e muito mais acessível a tantas pessoas que muitas vezes não têm, né, o costume de acompanhar pelo YouTube ou não tem uma TV fechada em casa e de repente essa pessoa abre a porta da casa dela numa TV aberta para a gente entrar. Estamos com força total, né, para chegar até Botucatu, TV Nova Serrana, são outros horizontes, né, uma abertura muito maior, até para... No meu caso, de conscientização, mas também de curiosidade, né? Eu acho que temos tudo para ter o maior sucesso e é uma honra participar desse sonho, né? Já realizado. Eu sou botucatuense, né? Moro aqui em Avaré há 21 anos. Fazer programa em Botucatu para mim é como ir na casa da avó. É sempre muito divertido e legal. Vai ser muito legal também essa troca cultural, porque apesar de nós estarmos dentro do mesmo estado, né, fazemos parte da mesma região diretamente, mas a cultura botucatuense tem todos os seus trejeitos, avarense também. Vai ser legal chegar até a sua casa com informação de todos os programas da do Vale TV, através da TV Serrana também. Eu vejo assim que nós começamos na TV aqui em Avaré como uma criança, assim, como se fosse uma criança, né, que vai crescendo, vai evoluindo, vai atingindo a maturidade. Então chegou no momento em que realmente os nossos programas, a qualidade, os apresentadores, a gente chegou num momento que a gente tá na hora de levar para mais lugares, como Botucatu. Então é muito especial saber que agora não é só aqui Avaré que vai estar recebendo os nossos conteúdos, os nossos programas, mas cada vez mais cidades, e principalmente Botucatu, que está aqui do ladinho. A chegada da TV aberta, da TV Nova Serrana, é um marco na transformação de toda a nossa área de comunicação, podendo alcançar muito mais telespectadores, muito mais pessoas, levar a informação a locais muito mais distantes do que a própria faculdade. Então, é algo que realmente foi um momento muito esperado, né? Eu que vim de Botucatu, acompanhei a TV Serrana lá atrás, né? Como que era lá em Botucatu, e hoje toda digitalizada, a nova Serrana chegando aí realmente junto com os cursos, com os 17 cursos da faculdade, com toda o know-how que a do Vale TV
né, pôde empregar, né, aos profissionais a programação aí da TV Nova Serrana. Para nós, na Faculdade EduVale, é algo que foi muito esperado, é um salto não só de qualidade, mas de infraestrutura, de recursos de comunicação muito grande, que a gente espera realmente que a gente tenha, através dessa TV educativa, como atingir um número muito grande de pessoas com informação de qualidade. É tipo você sair do AM e ir pro FM, é tipo você sair do aberto, do fechado e ir pro aberto. Acho que isso é uma transição que tipo, é uma mudança de patamar muito legal que só fez acontecer com a equipe. Com a equipe bem entrosada, bem formada, que conseguiu chegar onde nós chegamos. Então a gente tá chegando agora no ponto mais alto que a TV está tendo agora, que é um sinal digital. Isso para mim, que está desde o começo, há 10 anos com TV fechada e tá presenciando, e tá aqui presenciando esse momento assim da TV, para mim é gratificante. Eu me sinto com dever cumprido, sabe? De falar assim, cara, eu fiz parte disso. Mas é assim, é um grande barato que nós fazemos com muito amor, com prazer, certeza, né, Wagner? Com certeza. Dia de gravação, pra gente, é pura alegria, mesmo assuntos que nós não dominamos, né? E vai ser melhor, vamos contar pra eles, que tem muita novidade. Pode contar? Não, só dá palhinha. Eles vão contar nos assistindo. Um novo ano, um novo mundo, merece uma nova TV. Muita seriedade, muita imparcialidade, muita informação, muita interatividade e, sobretudo, muito respeito com essa população que nos acolhe mesmo antes de entrarmos com o sinal no ar. Eu já tive a possibilidade de conviver socialmente com algumas pessoas. É impressionante a acolhida que nós tivemos, a forma como fomos recebidos. E fica aqui também meu abraço para os 2 irmãos que acreditaram muito também nesse projeto, na continuidade do projeto do pai deles, né? Então, Marcelo Lanhoso e Maurício Lanhoso. E nosso agradecimento às autoridades de Botucatu, não vou nominar, que são muitas, mas as autoridades de Botucatu, que sempre nos receberam muito bem e sempre se colocaram à disposição para que esse projeto realmente ganhasse vida. É importante, uma TV aberta novamente aqui em Botucatu, com abrangência regional, é fundamental para informar a população de Botucatu, para trazer as boas notícias, para fazer coberturas jornalísticas, esportivas. Botucatu é uma cidade que vive muito intensamente o turismo, com certeza vai ajudar na promoção do turismo aqui do nosso município. Então a gente está muito feliz com essa oportunidade, né, com a operação, com a retomada da operação da TV Nova Serrana aqui na nossa cidade. Eu vejo uma grande importância na TV Nova Serrana, para toda a região no interior aqui, da região sudoeste do estado, porque hoje a gente tem grandes grupos de comunicação, porém eles focam muito em assuntos nacionais e questões da nossa região não são amplamente divulgadas. Aproveitando aí o gancho das eleições, que é esse momento que a gente está após eleições, a imprensa, ela exerce o poder de 4º poder da República, que é o poder de fiscalizar, de cobrar e de informar. E quando a gente tem grupos locais de comunicação que conseguem trazer assuntos que acontecem, fiscalizar o poder público e informar a população, toda a sociedade ganha, todo o regime democrático ganha. Então, eu acho que aqui cabe o meu agradecimento pela sociedade em confiar à TV Nova Serrana esse poder de fiscalizar o poder público e informar a sociedade. Então, as minhas boas-vindas para a TV Nova Serrana e um abraço para o Dr. Cláudio, que acreditou nesse projeto e acreditou mais uma vez na cidade de Botucatu. Mas nós tivemos grandes nomes que passaram e temos grandes nomes que começaram e permanecem aqui. O que existe de comum entre essas pessoas, entre esses nomes que passaram? O gosto pela TV, a determinação pelo que fizeram. E o que existe de comum entre os que foram e os que permanecem nesse vínculo estabelecido comigo, propriamente dito? Um sentimento de gratidão muito intenso, porque foram pessoas que acreditaram nesse projeto, né? Esse projeto, ele nasce sim de forma embrionária,
geralmente da cabeça de uma pessoa que passa para mais uma, passa para outra, para outra, para outra, forma-se um grupo de malucos que acreditam num projeto e tocam esse projeto adiante. Todos que por aqui passaram, a começar aí pela minha própria família, está aqui o Pedro assistindo esse depoimento, né? Então sabem que esse era um sonho realmente meu, acreditaram no meu sonho, me apoiaram, me incentivaram. E além da minha família, todos vocês, o Caco está desde o início aqui, né, Caco? Isso é um sonho, nós sabemos o quanto nós sofremos para chegar onde chegamos. Hoje, Caio, nós podemos nos considerar uma emissora de médio porte, né? Sem a menor sombra de dúvida. E digo mais, com todas as forças contrárias, porque torcida contrária é o que não falta, viu? Nós rompemos todas essas barreiras e chegamos a um patamar de um grupo de emissoras de médio porte, né? Do Vale TV, TV Serrana, e temos um detalhe, que confirmado aí pelas medidoras de audiência, pelas medidoras de colocação, já somos a maior rede de comunicação do sudoeste do estado, né? Isso não sou eu que estou dizendo, são os medidores de audiência, são os medidores de outorgas governamentais. Então, você veja, começa um troço embrionário e vira o que virou. Então, o meu recado para todos vocês, não só para os que passaram e já se foram, mas para vocês que permanecem até o exemplo, Caio. Muito obrigado por fazerem parte desse grupo, muito obrigado por acreditarem e que Deus me dê vida longa para que eu possa estar aqui ao lado de vocês, acompanhando esse sucesso. Não acredito, sinceramente, que eu permaneça na presidência do grupo por muito tempo, né? Eu tenho os meus projetos pessoais, tenho as minhas propostas de vida, mas eu quero estar aqui acompanhando essa evolução e esse crescimento de vocês. Acho que a semente foi plantada, ela germinou, ela já está crescendo e quero ver vocês colherem esses frutos que serão lindíssimos, serão belos. Meu muito obrigado por acreditar nessa sementinha que foi jogada e que já está crescendo.